Fala aí galera, tudo tranquilo pessoal? Tudo beleza? Estamos começando hoje pessoal, mais uma videoaula aí. E hoje galera, nós vamos dar continuidade ao capítulo 8, né? Onde nós entraremos aí na parte de feixes de retas paralelas, tá? Na página 179. E também iremos conhecer aí o famoso teorema de Tales, né? Acerca aí dessa ideia de feixe de retas paralelas, tá bom? Então, galera, acredito que acerca de teoria vai ser uma aula bem rápida e aí a gente vai focar mais nos exercícios sobre este assunto, beleza? Então, simbora, vamos para o vídeo. Então, vamos lá, galera. Feixe de retas paralelas e retas transversais. Vamos ver o que o livro diz sobre isso. Um conjunto de 3 ou mais retas paralelas é chamada, olha só, um conjunto de 3 ou mais. Isso de que retas paralelas é conhecido como feixe. Então, se você tem 3 ou mais retas paralelas, você vai chamá-la do que? De feixes de retas. Feixes de retas paralelas. Galera, retas paralelas são retas que, por exemplo, se eu traço aqui uma reta, tá? Tracei uma reta, elas vão apresentar em relação a essa reta sempre uma mesma angulação. Olha só. Nesse caso, 90 graus. Se eu tivesse traçado aqui, ó, por exemplo, tem essa reta T aqui, ó. Ela tem o mesmo ângulo aqui, ó. Mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo aqui, mesmo ângulo aqui. Por quê? As retas paralelas, tá? Isso aqui é uma definição, né? Retas paralelas nunca se cruzam. Nunca se cruzam. Opa, vamos lá. Nunca se cruzam. Por isso, né? Elas nunca se cruzam. Por que, Cadu, que elas nunca se cruzam? Por causa dessa ideia do ângulo inicial. Se elas apresentam uma mesma angulação, elas nunca vão se cruzar. Para que duas retas se cruzam, duas ou mais retas se cruzem, elas devem apresentar uma diferença em angulação a uma determinada outra reta. Por exemplo, eu tenho essa reta preta aqui e eu tenho essa outra retinha aqui. Certo? Percebam que elas se cruzaram nesse ponto ali, ó. Cruzamento, elas apresentam um ponto em comum. Então, elas têm um ponto em comum. Por que elas têm um ponto em comum? Porque se eu pegar aqui, olha, traçar uma reta, eu vou perceber que este ângulo aqui é diferente deste outro ângulo aqui. Tá bom? Agora, se os ângulos fossem iguais, elas não iriam se cruzar, tá bom? Então essa é a ideia. Retas, elas são paralelas quando elas nunca se cruzam. Quando elas apresentam em relação a uma outra reta qualquer, elas sempre vão apresentar uma mesma angulação, tá certo? E aí, o que será o feixe, então? Se eu tenho duas retas, eu vou chamar de retas paralelas. Se eu tenho 3 ou mais retas paralelas, nós chamamos de feixe, beleza? É basicamente isso aqui. Então, por definição, a gente tem que retas paralelas são retas o quê? Que elas não se cruzam, né? Que o ângulo entre elas são iguais. Agora, a reta que intercepta esse feixe é chamada de uma reta transversal. Então, olha, essa reta azulzinha que nós fizemos aqui, olha, é uma reta o quê? Transversal. Porque ela é uma reta que intercepta, que cruza
que forma pontos, né, em comum com a nossa reta paralela. Olha só, com as retas paralelas, tem pontos em comum, olha. É um ponto tanto para a reta transversal quanto para as retas paralelas. Então, ali você tem retas transversais, tá? Porque elas interceptam a reta paralela. Então, a reta transversal é isso. É uma reta que vai estar o quê? Cruzando ali as minhas paralelas, tá? E aí a gente tem aqui, ó, a reta A, B, C e D, que aparecem no desenho abaixo, formam o que a gente chama de feixe, né? Formam um feixe de retas paralelas. Enquanto as retas T e S são as retas transversais. Beleza, então você já passou a conhecer aqui, né, visualizando nessa uma construção aqui de retas paralelas cortadas por uma transversal. Então você já sabe reconhecer. Se você olhar esse tipo de figura, você já sabe, opa, aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Galera, agora, em questão de simbologia, né? Você também pode informar que as retas A, B, C, D são paralelas da seguinte forma, olha, A, dois tracinhos. Esse dois tracinhos que a gente fala é o símbolo, o sinal de paralelismo. Então, A é paralelo a B, B é paralelo a C, C é paralelo a D. Então, se você olhar numa questão, né, desse tipo aqui, você viu esse desenho e no continuar da questão, ao continuar lendo ela, você verifica esse símbolo aqui, ele está te informando isso, que A é paralelo a B, que B é paralelo a C, que C é paralelo a D, beleza? Isso aqui é a ideia de paralelo, tá? Só para te informar que às vezes pode aparecer isso numa questão e você ficar se perguntando, ué, que treco é esse aqui que apareceu? Então, tá informando que aquelas retas elas são paralelas, tá? Vamos agora, galera, depois de vista essa ideia de feixes de reta, né, e reta transversal, nós vamos agora para o famoso teorema de Tales. Perceba que esse teorema, né, ele é aplicado num sistema onde você tem o quê? Retas paralelas, e essas retas elas são cortadas por uma transversal, no caso aqui duas, né? Ó, duas transversais qualquer. E aí você vai ter o quê? Esse teorema diz que se eu tenho retas paralelas cortadas por duas transversais, né? E essas transversais elas se cruzam, tá? Você vai ter o quê? Segmentos proporcionais. Você vai ter uma relação de proporcionalidade entre os segmentos, tá bom? Por exemplo, olha só, galera. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Tenho aqui um ponto, vou pintar ele aqui para você. Tem ali o pontinho vermelhinho que eu fiz, beleza? Perceba então que a reta A, ela cruza com a reta B, tá certo? E aí, galera, olha só, perceba que eu terei o seguinte, eu tenho esse segmento que vai do vermelho e continua. Olha só, eu tenho esse segmento azulzinho ali. Eu tenho esse outro segmento aqui que vai do vermelho e segue aqui, que a gente vai falar que é o segmento verdinho, tá? Eu tenho agora esse outro segmento aqui em amarelo. Beleza? Deixa eu ajeitar ali. Opa. Vamos lá, galera. Tentar fazer aqui de novo aqui que o treco saiu do lugar. Pronto. Tenho ali o segmento em amarelo que vai daquele pontinho que estava vermelho, agora está preto. E eu tenho, galera, este outro segmento aqui. Deixa eu pegar uma caneta mais... Vou pegar laranja mesmo, acho que vai dar para aparecer ainda.
e eu tenho esse outro segmento aqui, ó. Então perceba, né, claramente que ali, ó, você tem um ponto em comum entre eles, olha, que é o ponto vermelho, tá? E aí o que que acontece, galera? Vamos dar nome aos bois aqui, vamos colocar algumas coisas. Então vamos fazer o seguinte, ó. Vamos falar que esse segmento em azul vale A. Vamos dizer que esse segmento em amarelo vale B. Vamos dizer que esse segmento na verdade, galera, eu vou tirar o AB porque as retas são A e B, né? Então vou colocar aqui que esse segmento azul vale C, esse segmento amarelo vale D, esse segmento verde vale E e esse segmento laranja ele vale F. Tá bom? É o valor. Então, por exemplo, daqui até aqui vale F. Daqui até o ponto vermelho vale D. Do ponto vermelho até esse pontinho aqui vale E. E do ponto vermelho até o ponto A vale C. Beleza? Aqui, galera, o teorema de Tales, ele diz que tem uma proporcionalidade. A gente vai dizer o seguinte, tá? Pelo teorema de Tales. Nesse exemplo aqui, tá? Que C dividido pelo D, que é a continuação da sua reta. Então, olha, a gente vai sempre para a continuação da reta, tá? Então, a gente vai dizer que C dividido pela continuação da sua reta, que é o D, é igual a E dividido pela sua continuação da reta, que é o F. E aí, nesse caso, nós criamos aqui, olha, uma relação de proporcionalidade. Então, você vai ter aqui uma relação de proporcionalidade. Uma relação de proporcionalidade, onde, para resolver essa relação, você vai multiplicar cruzado e vai embora, beleza? Então, o teorema de Tales, ele serve para criar o quê? Uma relação de proporcionalidade entre segmento, entre duas retas transversais, tá? Que passa ali, que cortam feixes paralelos, ou duas retas paralelas, tá bom? Então, essa que é a ideia. Vamos ver aqui um pouquinho abaixo, ó. A figura abaixo representa uma situação em que aparece três feixes de reta paralela. Olha só, então ele diz aqui, ó, que R é paralelo a S, que é paralelo a T. Olha o símbolo de paralelo ali, beleza? Então ele fala ali sobre o paralelismo. E que M e N são transversais. Aqui, galera, olha só, vamos de novo para a relação. Perceba que aqui as retas não precisam cruzar, tá? Para você utilizar o teorema de Tales, não precisa cruzar, não. Por quê? O importante é saber que elas são retas transversais, tá? E aí você vai poder utilizar a relação do segmento. Como que é isso, Cadu? Por exemplo, aqui você tem a sua reta, né? Você tem esse segmento e aí você vai poder dar nomes aqui. Vamos colocar aqui esse cara, tá? Deixa eu colocar aqui uma outra cor. Eu vou ter esse outro carinha aqui. E aí eu vou ter esse outro carinha aqui. E eu tenho esse outro carinha ali, olha. Daqui, galera, eu posso traçar também, de novo, a ideia de proporcionalidade. No caso, como eles cruzaram, né? Eu fui pela continuidade da reta. O macete é esse. Você vai sempre fazer essa relação
em cima da continuidade da sua reta. Por exemplo, olha, aqui vale A, aqui vale B, aqui vale Czinho, aqui vale Dzinho, tá? A, B, C e D. Como que foi o teorema que eu ensinei? Você vai fazer o quê? Vai pegar um lado e dividir pela continuidade daquela reta, daquele segmento. Então, vou pegar A e dividir por B. Ó. A dividido para B é igual a C dividido para D. Perceba que você tem que continuar a relação. Se você começou de cima para baixo, do outro lado você vai começar de cima para baixo. Mas a relação também é válida de baixo para cima, tá? Você poderia fazer também e você iria obter o mesmo resultado se você fizesse a seguinte proporcionalidade. B está para A, assim como D está para C. Você consegue montar vários tipos de proporcionalidade utilizando esse teorema de Tales, tá? Então, o teorema de Tales, ele funciona para isso. Ele vem com essa ideia de criar aí uma relação de proporcionalidade, beleza? Então, essa aqui vai ser a pegada dos nossos exercícios. Nós vamos tentar descobrir um valor de um lado utilizando sempre o quê? Uma relação de proporcionalidade. Show de bola? Então, com isso, galera, olha só, a gente vai continuando aqui. Ele fez ali, olha, o livro vem mostrando, né? Aqui essa relação, os vários tipos de relação que você pode mostrar, tá bom? A gente não vai entrar nesse mérito ainda, porque eu quero mostrar isso aplicando em exercícios. Eu acho que fica mais fácil de você compreender, tá? Só vamos ver aqui, então, como que o livro define isso. Ele coloca assim, ó, esse é o teorema de Tales. Ele pode ser enunciado da seguinte maneira. Se um feixe de retas paralelos é interceptado pelas transversais, tá? Os segmentos determinados pelas paralelas, eles são o quê? Proporcionais aos seus segmentos correspondentes, que são determinados ali na reta N. No caso é do exemplo, tá, galera? Ó, os segmentos que se cruzam formando um ângulo de 90 graus são considerados perpendiculares. Como assim, galera? Se você tem, ó, por exemplo, eu tenho essa paralela, tá? Essas retas paralelas cortado por uma transversal. E aí, eu tenho aqui o seguinte, que elas são formadas, olha, elas formam um ângulo de 90 graus. Então, vou dizer que essa reta T aqui, ela é... Opa, T não pode porque já está ali, então vou colocar Z, tá? Esse segmento Z, ele é perpendicular. Perpendicular porque ele forma ângulo de 90 graus com quem? Com as retas paralelas. E você pode ler isso da seguinte forma, R, e aí aparece geralmente assim, galera, ó, o símbolo de perpendicular. R é perpendicular a Z. Então tá falando que a reta R é perpendicular a Z. Forma esse ângulo de 90 graus aqui, beleza? Isso que é o tal da perpendicularidade que ele fala, tá? Quando forma ali um ângulo de 90 graus. Só isso, tá, galera? Show de bola? Então, vamos ver como que a gente aplica isso em exercícios? Então, vamos lá, porque eu acho que vai ficar bem mais fácil do que a gente ficar só nessa parte teórica, tá bom? Então, vamos lá, ó. Sendo, e aí perceba a importância daquilo que eu disse no início da aula, olha. Sendo A paralelo a B e B paralelo a C. Isso aqui é o símbolo de paralelo. Tá bom? Então eu sei que esse segmento é paralelo a esse, que é paralelo a esse. Beleza? Tranquilo? Então vamos nessa. Deixa eu colocar aqui questão número 1, letra A. Ó, sendo A paralelo a B paralelo a C, calcule o valor de X e o valor de Y. Tá? Aqui, galera, olha só, nesse tipo de questão, perceba que ele quer que eu encontre X e Y. Se eu fosse utilizar a nossa relação pelo teorema de Tales, eu teria o quê? X dividido por Y
é igual a 4 dividido por 3. E aí, galera, se eu multiplicar cruzado, eu vou ter que 3x é igual a 4y. Só que, tipo assim, isso daqui não vai me ajudar agora, né? Porque eu estou trabalhando com duas coisas que eu desconheço, né? Que elas são diferentes. É difícil a gente resolver isso. Só que tem uma forma da gente colocar todo mundo, por exemplo, comparar x a y, tá? Aqui também dá, mas eu quero te mostrar um outro formato. Olha, perceba, galera, que esse segmento todo aqui, e aí eu vou te mostrar aqui de caneta verde, esse segmento todo, não é aquele ali não, galera, é esse aqui, ó. Esse segmento todo aqui, ele vale 14 centímetros, 14 alguma coisa, ele não fala centímetros, né? Então, olha só, olhando para a figura, eu posso dizer o seguinte, tá? Que o segmento X, só aparecer a caneta aqui, galera, para eu poder fazer, ó, se eu pegar o segmento X, somar com o segmento Y, isso tem que dar 14. Então, eu tenho o seguinte, olha, x mais y é igual a quanto? É igual a 14. E aí, galera, daqui eu consigo tirar uma relação. Que relação é essa? Eu posso dizer, por exemplo, o seguinte, que y é igual a 14 menos o x. E aí a gente vai substituir aqui, ó. O y vale 14 menos x. Na verdade, também eu nem preciso fazer isso, de chamar o y de 14 menos x. Olha aqui o que a gente pode fazer de acordo com o próprio teorema de Tales, tá? Olha só, vai ficar até mais fácil da gente resolver essa questão. Olha só, mesma ideia. Eu tenho aquele segmento ali todo que vale quanto? 14, né? E aí eu tenho esse segmento aqui que vale quanto? X. Eu consigo definir no outro lado o valor do segmento grandão também, olha. Olha só. Eu consigo dizer quanto é que vale isso tudo. Eu sei que do ponto D até aquele ponto ali, isso vale quanto? 4 mais 3, 7. Então agora, galera, acabou a questão. A gente vai fazer o seguinte. 14, que é o lado grandão, está para x, que é um pequenininho. Assim como 7, que é o grandão, está para 4, que é o pequenininho do outro lado. Acabou, galera. Ó, multiplico o cruzado. E aí eu vou ter o seguinte. E aqui, galera, olha só. Nós vamos ter o seguinte. 7 vezes x é igual a 14 vezes 4, tá? Antes de fazer aqui, você pode resolver essa multiplicação, tá, galera? Olha, 14 vezes 4. Isso daqui vai dar quanto? 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1. 4 vezes 1, 56. E aí você vai ter x é igual a 56 dividido por 7, né? Logo, x é igual a 8. Beleza? Ou você já podia o quê? Simplificar, olha. 7 simplifica com 14, 7 vira 1, 14 vira 2. E aí você teria x é igual a 2 vezes 4, que dá 8. Então, encontramos o valor de x. A mesma coisa a gente vai aplicar para o y, tá? Então, o teorema de Tales, você tem que ter o quê? A visualização da relação. Você pode colocar o grandão pelo pequenininho e está sobre o grandão pelo pequenininho do outro lado. Você pode fazer o pequenininho sobre o pequenininho, está sobre o outro. Aí você tem várias formas de você utilizar o teorema de Tales. Você tem que ver qual relação vai simplificar o seu cálculo, tá certo?
Agora, galera, o que a gente vai fazer aqui? Vamos para o valor do y, tá? Para encontrar o valor do y, a gente vai fazer a mesmíssima coisa. Olha só, nós vamos fazer 14 está para y, assim como 7 está para 3. Perceba que agora eu estou utilizando esse com esse, né? E aí, multiplico cruzado, olha só. Vou ter a mesma ideia. 7y é igual a 14 vezes 3. Vamos simplificar, que agora você já sabe que pode. Vai ficar y igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, na questão da letra A, você tem x igual a 6, igual a 8, tá? E x igual a 8 e y igual a 6, beleza? Vamos ver agora o exemplo da letra B, tá? E aí perceba que a gente nem precisou relacionar x e y, mas também dava. Seria mais trabalhoso? Seria, mas também daria para chegar na mesma resolução, tá? Vamos agora para aí a letra B, tá certo? Olha só, aqui você tem basicamente a mesma coisa. Você tem que esse segmento grandão vale 21 e que você tem x e y aqui. Você tem esse segmento grandão aqui que vale 10, esse aqui vale 4 e o todo vale 14. Então, a gente vai fazer aqui da seguinte forma, tá? Vamos fazer aqui, galera, olha só. Vou fazer do outro formato. Na letra A, eu fiz utilizando os valores grandões. Você pode fazer a letra B da mesma forma, tá? Pegando o grandão, colocando pelo pequenininho. Pegando o grandão, colocando pelo pequenininho. Agora eu vou fazer utilizando a relação que a gente ia fazer lá, ó. X mais y é igual a 21. Então, a gente tem que y é igual a 21 menos x. Vamos substituir y sempre por 21 menos x, tá bom? Então, vamos nessa. Olha só. X estava para y, assim como 10 está para 4. Beleza? Vamos multiplicar cruzado. Você vai ter o seguinte. 4 vezes o valor de x é igual a 10 vezes o valor de y. Só que a gente vai substituir o y por esse valor aqui agora, tá? E aí você vai ter o seguinte, olha só. 4x é igual a 10, que multiplica 21 menos x. Perceba, galera, que desse formato é um pouco mais trabalhoso. Mas vamos nessa. Olha só, vamos fazer a distributiva aqui. E aí você vai ter o seguinte. 4x é igual a 10 vezes 21, 210. 10x, 10 menos o x, vai dar quanto, galera? Menos 10x. Beleza? E aí, o que a gente vai fazer aqui? Galera, a gente vai passar esse 10x, menos 10x, para o outro lado. Tá? Ele vai o quê? Com o sinal trocado. É negativo, vai positivo. Então, eu vou ter o seguinte. 4x mais 10x, 14x é igual a 210. Tá? X é igual a 210 dividido por 14. Agora, você vai dividir 210 por 14. Olha só. 21 por 14 vai dar 1 e resta quanto? Resta 7. Arreio 0, 70. 70 dividido por 14 vai dar 5 e resta 0. Então, eu sei que o valor de x é 15. Né? Opa, pera aí, galera. Será que eu fiz algum erro aqui? Porque não tem como. O x dá 15, né? Deixa eu ver aqui. 21 dividido por 14. Opa, galera, olha aqui, galera. Tô dando mole, né, pessoal?
70 dividido por 14 não vai dar 5, né, pessoal? Perdão, galera. Olha só. Vamos lá. Pera aí, vamos ver aqui. O que eu errei. 21 dividido por 14 vai dar 1. Certo? Fica 70 dividido por 14, né? 70 dividido por 14. Aqui eu posso simplificar, não posso? Aqui vai dar 10 e aqui vai dar 2, beleza? Simplificando por 7, ó, dividindo por 7 e dividindo por 7. E aí eu vou ficar com 5, né? Isso daqui vai dar 15. Opa, peraí, galera. Que estranho, né? X dá 15. Ah, pessoal, desculpa, eu estava olhando a questão letra A. Pronto, o X vai dar 15, né? Eu tava dando mole, a gente tava na B, eu tava olhando aqui, eu falei, ué, tudo tem que dar 14, como que o X vale 15? Perdão, pessoal, tá correto a ideia. Então, a gente achou aqui que X vale 15, beleza? Para 21, quanto falta para Y? 6, pronto. Encontramos o X, encontramos o Y. Então, nessa questão aqui, o X vale 15 e o Y vale 6. Então, você tinha como fazer de duas maneiras, tá? A letra A, você também pode fazer dessa maneira aqui, substituindo o Y, colocando ele em função de X. Também ia dar da mesma maneira. Beleza, galera? Tranquilo? Com isso, pessoal, vamos fazer o seguinte, né? Fica aí para você tentar em casa fazer aí a questão letra C e a questão da letra D, tá bom? Fica para você tentar. Tenta, galera. E qualquer coisa, vê se o teu resultado tá batendo com o resultado no final do livro, tá bom? Se não estiver batendo, vai tentando até chegar aí nessa relação. Só já vou adiantando, galera. Aqui nessa questão você vai precisar da substituição em um desses valores aqui, tá? Você vai criar uma relação entre x e y e você vai ter que substituir, tá? Então fica ligado nisso daí. Na próxima aula eu venho resolvendo aí a questão da letra C e questão da letra D, tá bom? Então, galera, tamo junto. Espero que você tenha gostado dessa videoaula. Se você gostou, deixa aí o seu like, tá? Desculpa aí alguns deslizes, por exemplo, nesse final agora, que eu acertei a divisão e não confiei, tá bom, galera? Mas tamo junto, pessoal. Então, lembrando, se inscreva aí no canal e compartilhe a melhor aula do YouTube. Valeu? Fui, pessoal! Tchau! So anytime you stop me, you want your